Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde à Sra. Ivone e às suas filhas e à sua família e a todos nós e a quem nos acompanha em casa neste dia, neste sábado em que celebramos missa de sétimo dia pelo nosso irmão Fabiano Lima, para que o Senhor o acolha no seu reino. Saudamos de modo particular os doentes e todos aqueles que nos acompanham. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje na Igreja celebramos São Pio X, um grande Papa, um extraordinário Papa. Morreu partiu para o céu no ano que começou a Primeira Guerra Mundial. Tanto sofreu, tanto trabalhou, tentando evitar, tanto que fez. Mas os homens têm outro rumo, têm outro projeto e foi catastrófico, foi terrível para a humanidade e sobretudo para a Europa, de onde nós viemos. Então, em comunhão com toda a Igreja, celebramos este grande Papa, aquele que permitiu que comungássemos todos os dias na Eucaristia. E hoje vemos tantos cristãos que não comungam o ano inteiro. E ele, para falar do amor, da misericórdia de Deus, permitiu que se comungasse todos os dias. Porque não era assim. E um homem, um sábio tão atacado, tão mal compreendido, tão mal estimado no seu tempo, mas é assim com os homens de Deus. E para melhor celebrar este dia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que para defender a fé católica e instaurar todas as coisas em Cristo, encheste de sabedoria divina e de fortaleza apostólica o Papa São Pio X. Concedei que, seguindo os seus ensinamentos e exemplos, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, em Deus encontramos coragem para vos anunciar o seu Evangelho no meio de grandes lutas. A nossa pregação não nasce do erro, nem da impureza ou da fraude, mas como Deus nos encontrou dignos de nos confiar o Evangelho, assim o pregamos. Não para agradar aos homens, mas a Deus, que põe à prova os nossos corações.
Bem sabeis que nunca usamos palavras de lisonja, nem recursos de ganância. Deus é testemunha. Também não procuramos as honras humanas, quer da vossa parte, quer da parte dos outros. Embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade como apóstolos de Cristo. Ao contrário, apresentámo-nos no meio de vós com bondade, como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar. Pela viva a fé dedicámos. Desejávamos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida. Tão caros vos tinhais tornado para nós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei tudo e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filactérias, ampliam as borlas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não os deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai e o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação.
Caríssimas irmãs e irmãos, nós estamos a celebrar a missa vespertina e missa de sétimo dia por o nosso irmão Fabiano Vicente Lima, que, grata memória, um daqueles que nunca abandonou a Igreja, nem sempre esteve de acordo com tudo, é verdade, é assim a nossa vida, mas pelos vários processos, mas nunca foi um homem constante, um homem de igreja, um homem de comunidade, e nós sabemos disso, e é o testemunho que a nossa comunidade lhe atribui como tantos. Quando nós estamos a celebrar missa de sétimo dia, é seguindo a tradição judaica. Para os judeus, na cultura de Jesus, os números têm significado, não é como a nossa. O nosso ocidental não tem. O número 3, o número 5, o número 7 e o número 50 referem-se a Deus, às coisas grandes, ao bem, à omnipotência, à graça de Deus. E é por isso que nós dizemos que confiamos no nosso irmão. Estamos a celebrar a missa de sétimo dia, confiamos o nosso irmão a Deus. Na mentalidade judaica que nós adotámos, sobretudo os países do sul da Europa, Itália, um pouco a França, Espanha e Portugal, e depois um pouco pelo mundo, foi-se difundindo esta cultura. Os do Norte dão-lhes outros nomes, como a missa da memória, ou não sei bem como é, mas são culturas, são formas de estar, maneiras de pensar. E missa vespertina, porquê? Porque em Israel o dia não começa à meia-noite, começa às 12 horas do dia anterior. Portanto, hoje, a partir do meio-dia, já não é sábado, é domingo, na mentalidade judaica, não é na nossa mentalidade. Nós somos mais calculistas. Portanto, eles começam, a véspera já faz parte do outro dia. E nós já estamos no domingo, na mentalidade judaica, que a Igreja adotou e que nós seguimos essa tradição com tanto amor e com tanto carinho. A primeira leitura fala-nos do testemunho de Paulo. Nós vivemos num mundo que se perdeu muita fé. A gente nem sabe bem se perdeu fé. Hoje há uma ideia que o Papa Pio X combatia, que era o modernismo. E no modernismo mete-se tudo, e às vezes o que não é bom. E a verdade é relativa no mundo em que nós vivemos. A verdade é aquilo que cada um quiser. E isto não é a verdade. A verdade é a verdade e a mentira é a mentira. E já era disto que o Papa Pio X falava. A verdade não muda. A verdade é constante. E nós vivemos hoje num mundo, se me agrada, se eu gosto, se eu simpatizo. E isto não é a verdade. Na primeira leitura, o apóstolo diz que é testemunha da verdade. Nós todos já convivemos com pessoas ateias ou agnósticas que não têm fé ou que são indiferentes à fé, os agnósticos, e às vezes põe em causa o testemunho dos apóstolos. Olhai para os apóstolos. Que interesse é que eles tiveram em mentir? Se mentissem, todos foram martirizados, todos sofreram martírio terríveis, e a dizerem a alto som e a boa voz: eu tenho que dizer a verdade. Os apóstolos todos tiveram como prémio, o lucro que tiveram foi o martírio, não tiveram mais nada. E sofrimentos terríveis. São Pedro nem sequer quis ficar crucificado, foi morto por crucifixão, mas não quis ser crucificado da mesma maneira que Jesus. A cruz de Pedro é ao contrário, os pés para cima e os braços para baixo, porque ele não se achava digno de ser como o Filho de Deus. Às vezes nós deixamos-nos confundir, mas que lucro na mentalidade. Isto é quase como, reparai que agora há para aí umas correntes
nós os ocidentais fizemos tudo mal na história, só agora é que estamos a fazer bem. Agora é uma maravilha. Os antigos fizeram tudo mal. E por exemplo, nos descobrimentos, eu sinto muito ofendido quando ouço essa coisa, muito ofendido. Os primeiros que foram nos descobrimentos, havia os mitos dos dragões, dos perigos, ninguém sabia onde aquilo ia terminar. Não foi para lucro, não foi para negócio, foi por fé. Eles queriam anunciar algo mais forte. Depois foram os oportunistas, foram os negociantes. É verdade, foram atrás. Mas os primeiros, como é que se ofende aquela geração? Tanta gente que morreu, jovens, que não sabiam para onde iam, eram aventureiros, amavam o seu povo, amavam o futuro e amavam os valores que tinham. Agora temos aí gente com a cabeça toda perturbada, que precisavam de ir ao psicólogo, só por razões económicas, por negócios. Os pais deles e as famílias deles e não sei o que mais é que foram atrás. E a gente sabe pela nossa história, por exemplo, em Portugal, nós sabemos. E por o mundo não sabemos muito bem, mas às vezes também, mas nós sabemos, aqueles que falam, foram aqueles que são descendentes de quem foi fazer mal. Por exemplo, os nossos das ex-colónias, meninos, 17, 18 anos, 20. Agora, o que é que foram? Eles foram defender bandidos, gente que não amava Portugal, e eles amavam. Eram jovens com o coração puro, com a verdade, amavam profundamente os seus valores, mas foram defender gente que não merecia. Mas esses é que são os... E é assim em relação à fé. A hipocrisia, a mentira. E nós deixamos-nos enganar. No Evangelho falam nisto. Jesus diz, não vos olheis para os fariseus. Eles dizem uma coisa e fazem outra. Eles querem fazer barulho, querem fazer confusão, mas não estão a falar a verdade. É o que diz o Evangelho de hoje. E a hipocrisia, uma constante, que foi sempre uma constante. Mesmo o Papa que nós hoje celebramos, que foi Papa um pouco mais de 10 anos, e portanto morreu em 1914, com um sofrimento terrível, porque ele já estava a ver a Primeira Guerra Mundial. Foi um homem extraordinário, considerava-se um pároco da aldeia, e sempre foi gozado em Roma por ser tão simples. Sempre gozaram. Nós em Roma temos um problema na igreja, e os cristãos, alguns às vezes não percebem. Na igreja entrou a maçonaria. E a maçonaria tem feito muito mal ao longo de todos os tempos. Eu não sei porque é que o nosso querido Papa Bento XVI se demitiu, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que na demissão dele está o dedo de Deus. O que é que seria hoje o Papa Bento XVI com aquela idade e esta gente toda a atacar, porque ele defende a verdade, porque ele diz a verdade. O Papa Francisco tem que ser mais, tem que andar o que o Papa Francisco estará a sofrer. Mas se o Papa Bento XVI continuasse, o que seria da Igreja? Os ataques, a dureza. O homem talvez do nosso tempo, o homem mais inteligente, mais estudioso, um homem que passou a vida a rezar e a estudar. O Papa Bento XVI passou a vida a rezar e a estudar. E o Papa Pio X, que foi um revolucionário dentro da Igreja, deixou um catecismo que muitos de nós agora, cada vez menos pessoas se lembram desse catecismo, o catecismo de Pio X, que era formas, e às vezes quando se ia fazer exame ao pároco para fazer a primeira comunhão, tinha que saber uma data de coisas, era do catecismo Pio X. Entretanto,
entra na igreja, não é preciso decorar nada, agora é saber umas coisas, e chegámos a isto. Hoje ninguém sabe nada de nada, ninguém tem fundamento da sua fé, e é um grande conflito dentro da igreja. E o Pio X condenou o modernismo. Imagina, o modernismo é um fenómeno, é como o camaleão, é um fenómeno filosófico que se adapta, e durante o século XX, até no mesmo nosso, muda de cores, e vai mudando de cores. E nós já, na nossa vida, os mais velhos já viram muitas mudanças de cor deste modernismo, mesmo dentro da própria igreja. E a última mudança de cor é o globalismo, que é uma das coisas que a maior parte dos cristãos não sabe o que é. O globalismo tem uma ideia máxima: não terás nada e serás feliz. É a ideia máxima do globalismo. Não terás nada e serás feliz. O Estado resolve tudo por ti. O Estado dá-te tudo. Vai-te mandar viver na casa que eles querem, vai-te mandar ter os filhos que eles quiserem, vai dizer as compras que tu quiseres, e há gente a defender esta teoria. É a última fase do camaleão das nossas vidas, que ainda vai ter mais, mas agora a última é esta, chamada globalismo. E temos políticos, ainda há dias na Europa tiveram uma reunião e fizeram lá um símbolo, que eu, quando vi aquele símbolo, fiquei a tremer. E a maior parte das pessoas, quem é que quer viver? Nós, os imigrantes, nós viemos para triunfar. Nós não precisamos de favores de ninguém. O trabalho, a saúde, a luta, e é isso que queremos passar aos filhos. Não. No futuro, tu não terás nada, terás o carro, porque o Estado é tão bom, vai-te dar o carro, vai-te dar a casa, mas não a casa que tu queiras. Nem a casa para os teus filhos, a casa que os senhores vão querer que tu vivas. E nós, o Papa Pio X, já antes de 1914, condenava isto. Porque no século XX foi mudando muitas vezes de cores, muitas ideias. Nos anos 60, a revolução sexual, liberdade, para aí, esta coisa da droga, tem a ver. E eu gostaria que todos os cristãos, eu não me vou alongar mais, mas percebêssemos a palavra modernismo. A gente ouve alguns cristãos, eu quando os ouço falar até tremo, porque não sabem nada do que é que se estão a referir, não sabem absolutamente nada. A palavra modernismo não significa tu seres moderno. Nós devemos ser modernos, nós devemos atualizar-nos, nós devemos aperfeiçoar-nos, nós devemos lutar por melhor. Não é isso, não é nada disso. Agora estamos a chegar a um ponto, com o extremo deste modernismo, que é o globalismo, e é com tanta tristeza que nós vemos, e é por isso que estamos a chegar a um ponto que a maior parte das pessoas não acredita numa palavra que os políticos pronunciam. Estamos a chegar a esse ponto, porque por detrás está muita manha, está muita coisa escondida, está muito erro e está muitos perigos escondidos. E às vezes muita gente não entende, e quando nós estamos a falar, pensam que estamos a falar política, para um lado, para o outro. Era tão bom que os tempos em que nós estamos a viver hoje, se pudesse ser tão simples e nós pudéssemos dizer que é do lado A ou do lado B. Não é nada disso. Nós estamos a viver tempos tremendamente perigosos. O dom da família, os pais não terem direito aos filhos. Que é isto? O Estado é que manda nos filhos. O Estado é que manda nos filhos. Como é que nós podemos colaborar com isto? O Papa Pio X
é um grande homem, um grande Papa, e que nós temos que perceber, entender. Foi muito condenado, foi perseguido, foi humilhado, foi torturado a todos os níveis, mas a verdade, ser fiel à verdade. E nós estamos a viver, graças a Deus, que muita gente está a levantar a cabeça e está a dizer: eu por aí não vou, eu por aí não vou, eu não quero ir por aí. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus sempre às vozes da verdade, às vozes que se levantaram. Mas o Papa Pio X ainda hoje, quando se fala em Papa Pio X, levanta-se uma turma de gente a dizer mal. Levanta-se uma turma a dizer mal do Papa Pio X, quando ele não merece absolutamente nada disso. E já lá vão mais de 100 anos desde a sua morte. Que o Senhor nos anime e que o Senhor nos dê força. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, oremos ao bom pastor, para que dê pastores santos à Igreja e nos guie nos estímulos da verdade, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São Pio X e ela possa anunciar a verdade que recebeu de Jesus, oremos. Guiai-nos, Senhor, pelo caminho da vida. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, para que ajudem o povo a celebrar a liturgia, fonte indispensável do verdadeiro espírito cristão, oremos. Pelas crianças da catequese e pelos jovens, para que a comunhão frequente do corpo de Cristo os faça crescer saudáveis de corpo e alma, oremos. Pelos missionários religiosos e irmãos leigos, para que o amor de São Pio X pelos mais simples lhes mostre o caminho da nova evangelização, oremos. Pelos membros desta Assembleia Celebrante, para que na Igreja cantem os louvores de Deus e na vida cotidiana abracem a cruz do Senhor, oremos. Rezemos pelo povo do Afeganistão, pelo povo de Cuba, do Haiti e tantos sítios do mundo que precisam da nossa oração, e que o Senhor nos dê a graça de entendermos e sobretudo, mantermos fiéis à verdade e àquilo que é essencial, e que o mundo não evolua simplesmente como no tempo do Pio X por uma guerra. Oremos ao Senhor. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e por intercessão de São Pio X, concedei-lhes as graças que vos pedem, por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei benignamente, Senhor, as nossas ofertas e fazei que, seguindo os ensinamentos do Papa São Pio X, celebremos com devoção sincera estes divinos mistérios e os recebamos com verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo Fabiano Vicente Lima, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo a parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos seus pais, João da Costa Lima, Maria Margarida Tavares, o seu genro José Carvalho e todos os outros familiares que partiram antes dele, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, as regras ainda não mudaram da comunhão, fazem o sacrifício de vir pelo meio e depois sair por os lados, porque não fomos nós que fizemos essas regras. Portanto, mas, muito obrigado, temos sempre cumprido, mas às vezes há umas certas confusões, mas continuamos a fazer igual, porque nada, nesse aspecto, nada mudou. Eu penso que em Toronto, que já há paróquias a fazer, mas nós continuamos assim, vós está mais ou menos aceite, mas a comunhão em todas as igrejas é feita assim. Vem-se pelo centro e depois parte-se pelos lados. Não fomos nós que fizemos as regras, portanto nós só cumprimos.
Só para dar alguns aspectos, nós vamos passar a partir da próxima semana a ter 3 missas em inglês, quartas-feiras, já está aí no programa. Quarta-feira a missa às 6 horas será em inglês, o Sr. Padre Leo Berne faz o favor de vir celebrar. Sábado, eu sei que algumas pessoas ficaram tristes, portanto fui eu, o Sr. Padre Leo nem propôs às 6, o Sr. Padre Leo queria aquilo que está hoje, mas eu disse, não faz sentido haver 2 missas, mas pronto, vamos continuar assim. Pois eu sei que alguns também não gostam muito das 6, que é noite, portanto, olha, temos 2 missas às 4h30 e às 6. E o futuro o Senhor dirá. Eu aqui em Kingston, desde que cá estou, há muita gente que saiu desta igreja e que esta igreja era para fechar. E era para fechar. Eu vi isto muitas vezes. Eu vi isto, assim discretamente. Eu via isto. E eu respondia sempre mal. E eu penso o contrário. Pela situação, pelas mudanças que tem havido na cidade, por muitos aspectos, temos, pelo parque que temos, se houver um grupo de portugueses que continua a amar isto e a fazer algumas atividades, isto não é para fechar. Eu nunca concordei com isso. E às vezes até dei umas respostas tortas a alguns senhores que andavam por aí. Dei assim algumas respostas. Sim, há para aí uns senhores que já estão com o fato de gala vestido há 10 anos, desde que cá estão. E era dizer a mesma coisa, eu não estava a ofender. Estar com o fato de gala vestido não é a mesma coisa que estar com o de fato. Não era, só estava a sublinhar aquilo que ia dizer, que isto não é nosso. Isto é de Deus, isto é de Jesus Cristo. E os portugueses que fizeram isto sabiam que isto era para a igreja do futuro, seja ela grande, seja ela pequena, se fala ela que língua falar, não nos interessa absolutamente nada, e é disso que estamos agradecidos. Pronto, é só para dizer isto. Vamos ter 3 missas, portanto sábado às 4h30 e depois às 6 teremos em português, até que o Senhor permitir. E então assim, esperamos que o Padre Leo Berne também continue com forças, e às 11 horas no domingo, em inglês, e também continuamos com as 2 missas em português. Na outra semana é a semana do São de Cristo, e a partir de sexta-feira próxima nós vamos ter, sobretudo nas meditações de manhã, refletir sobre a Sucessão de Cristo, os milagres. E eu ontem fiz um vídeo sobre quantas vezes posso comungar, porque tem havido muitas confusões. O Papa Pio X dizia pelo menos uma vez por semana, todos os cristãos, todos os batizados devem comungar. Mas depois começou-se, e uma coisa é vir à missa de manhã e à tarde, outra coisa é vir às 4h30 e às 6. Não faz sentido nenhum comungar nas duas. E porquê? Porque o que importa é a preparação, é a dignidade, não podemos banalizar a Eucaristia. Isto é o que a doutrina da Igreja diz. E eu cito naquele vídeo 2 referências do direito canónico e o Catecismo da Igreja, que são os 2 documentos que nós nos regemos. Não faz sentido vir às 4h30 em inglês e às 6 em português e comungar nas duas. Pode-se tornar uma banalização do dom da Eucaristia. Aquilo que a Igreja diz é, tu vais a um funeral de manhã, vais à missa à tarde, ou vais não sei o quê, isto é diferente. Portanto, eu não queria com isto, mas fundamentamos nos documentos da Igreja.
aquilo, porque temos que ter normas. E, portanto, nós na semana vamos ornamentar o grupo que se fez a Capela de Sedução de Cristo, convidamos todos os dias vai haver confissões, nos dias em inglês o Sr. Padre Lioberno, e nos outros dias, e também no dia de inglês, vai estar aqui o Sr. Padre Zé, que é um jovem, está na igreja de Santo Cristo em Otava, está com outro padre em inglês, e ele é estudante, mas virá estar aqui a semana toda connosco, e eu continuo a lançar o apelo: procuremos confessar-nos, pelo menos uma vez bem, deixemos-nos teorias, deixemos-nos desta roupa muito vistosa, chamada, que o Papa Pio X chamava de modernismo, e continua 100 anos depois. Deixemos essas roupas modernas e tornemos-nos humildes, aproximemos-nos de Deus, deixemos os pintacilos continuarem a cantar, continuarão a cantar toda a vida, mas aproximemos-nos e aproximemos de Deus com humildade. E, portanto, vai estar o Sr. Padre Zé toda a semana, uma hora antes da missa, e o Sr. Padre Lioberno também em inglês, para quem fala bem inglês, e depois eu também estarei. Portanto, mas todos os dias, cada um, o dia que decidir e que tiver coragem. Se ainda não chegou a hora, Nosso Senhor é grande e compreende, e chegará a essa hora. Então, desejo a todos um bom domingo e boa semana, e vamos terminar. Ao celebrarmos a memória do Papa São Pio X, nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que a participação na mesa celeste nos torne fortes na fé e unidos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e boa semana, e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe.